Então, a concordância verbal nada mais é do que a relação do sujeito com o verbo da frase. Então, o verbo ele tem que se adaptar ao sujeito. Então, se o sujeito é simples, o verbo ele vai estar, logicamente, no singular. Se o sujeito é composto, o verbo vai para o plural. Se o sujeito está no plural, o verbo também fica no plural. E assim, sucessivamente. É uma questão de lógica também, essa questão de concordância verbal. Na hora que nós falamos ou que nós ouvimos uma fala de alguém que não conjuga o verbo corretamente, nós na hora percebemos, na hora nós entendemos aqui não há uma gramática normativa, mas há uma relação de gramática. Por quê? Porque na linguagem falada nós não temos uma gramática específica. A língua falada ela é muito socialmente construída. Ela é socialmente construída através da região, do falante, da idade, do sexo, da condição social, do nível escolar. Então tem várias situações em que fazem com que vários interlocutores, várias pessoas, elas falam de maneiras diferentes das outras. Não é que seja uma outra fala, é que tem uma outra gramática, uma gramática usual, como o próprio livro de vocês coloca. Então, qual é a regra geral da concordância verbal? Que nós não podemos esquecer de maneira alguma. O verbo concorda com o sujeito em pessoa e número. Então, o verbo sempre vai concordar com o sujeito em pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, e número, plural e singular. Então, é a primeira pessoa do singular, é a segunda pessoa do singular. Então, o verbo concorda com o sujeito em pessoa e em número. Essa é a principal regra. Nós teremos outras regras futuramente, mas essa é a principal que nós vamos nos ater. E aí tem algumas regrinhas que vocês vão observar na página 108, 109, que vocês vão estar realizando o resumo explicativo de vocês. A concordância verbal é a língua falada, vocês vão ver também aí, falando sobre a linguagem normativa, que é a gramática normativa, a gramática da língua portuguesa padrão. Nós vamos ter também falando sobre a gramática de uso, que é essa gramática usual que eu uso, que você usa, que as pessoas usam, que a pessoa que tem menos escolaridade ela usa no dia a dia e que não está errado. Ela não está na gramática formal, mas ela tem uma regra de gramática que segue. Por isso que quando a gente ouve alguém falando de uma maneira que não é culta e que eu acabo sorrindo, acabo debochando dessa pessoa, eu aí estou cometendo um preconceito linguístico que hoje acontece bastante, principalmente com as pessoas do Nordeste, como nós, e porque nós temos um falar, um sotaque, uma gíria diferenciada e acabamos muitas vezes sofrendo um preconceito linguístico, coisa que é totalmente inaceitável, assim como qualquer outro preconceito que tem na sociedade. Então, o resumo, eu espero que vocês façam ele da melhor forma possível, capriche nas letras, porque senão eu pedirei para passar limpo, deve ser de caneta. Coloque os exemplos que vocês acharem interessante, faça um resumo cuidadoso, porque eu estarei avaliando já para a nota de participação da segunda unidade. Então fiquem todos com Deus.